Zélia do Prepara Professor. Estaremos agora trabalhando a obra Registros na Educação Infantil, Pesquisa e Prática Pedagógica. A organizadora da obra, Luciana Esmeralda Osteto, também é quem vai ser a autora do primeiro capítulo e depois teremos outras obras falando sobre esse registro. A obra foi realizada a partir de um projeto de pesquisa numa UMEI do Rio de Janeiro, em Niterói, e eles colocaram várias modificações e mudanças onde estudaram a importância do registro da documentação pedagógica. Portanto, vocês verão durante a obra voltar em várias formas de organização e de registros com colocações dos profissionais que trabalharam nessa pesquisa, nesse momento, dentro dessa instituição. Iniciemos então com o capítulo 1, no tecido da documentação, memória, identidade e beleza, da própria Luciana Esmeralda Osteto. A autora coloca justamente no início do capítulo a justificativa da importância desse registro diário como um objeto de pesquisa e conta todo o seu percurso pessoal para eleger essa problematização dentro dessa escola. Afirma que, ao escrever sobre o cotidiano vivido pelas crianças, o professor vai sempre criar um espaço de reflexão. Ele vai refletir sobre o seu fazer. Refletindo sobre o seu fazer, abre possibilidades de avaliar o seu percurso, o seu caminho pedagógico, o que foi planejado, redefinir ou reafirmar este caminho, articular o projetado com o concretizado. Vai colocar em todas as suas produções iniciais sobre essa temática, ela apontava o registro como um instrumento de formação continuada de professores, de autoformação. E é nesse viés que a obra será apresentada e que a própria pesquisa foi realizada. Contudo, na recolha, ela foi percebendo, durante os seus estudos de campo, a importância também de se colocar o protagonismo da criança nas questões referentes ao registro e à documentação pedagógica. Vai descrevendo a sua pesquisa, o caminho metodológico que foi desenvolvido e quais são os princípios que a constituíram, junto com as educadoras. Segundo ela, para registrar dentro do cotidiano vivido com um grupo de crianças, nós professores temos que observar essas ações, observar as reações, as interações das crianças e do próprio docente. Então, observar, prestem muita atenção, não é um ato neutro, ele é um ato interpretativo. O Osteto nos coloca a importância de que, ao registrarmos, temos essa postura de um ato interpretativo. E interpretar para a autora é atribuir um significado ao que dizem e ao que fazem as nossas crianças. E por isso, essa observação e essa documentação são instrumentos que irão contribuir para valorizar todas essas experiências, para ampliar a compreensão e os conceitos e também ampliar a compreensão das teorias. Vai ser uma memória das experiências. Ela coloca que projetar e documentar é um modo de ser professor, mais do que meramente uma atividade burocrática. É um modo de ser, de pensar, de agir profissionalmente e enquanto ser humano. Exige então desses professores, dessas professoras que respeitem a identidade das crianças, escutem e reflitam sobre o que testemunham, sem em nenhum momento simplificar ou desqualificar os gestos, as palavras, as expressões dos nossos meninos e meninas. Que não procura falhas, mas procura registrar o que conquistaram. Buscam juntos, professores e alunos, o sentido das coisas e o sentido do mundo. É um livro bastante pedagógico, bem pé no chão e que é uma leitura muito fácil, muito
de muita compreensão e de muita identificação para todos nós professores. A documentação assim entendida, segundo a autora, não pode ser algo estático. Não representa um mero relatório final. Não representa um mero relatório final. Uma coleção de documentos, um portfólio que vai apenas ajudar na memória e na avaliação. Documentação e registro é um procedimento para a autora, que vai sustentar a ação educativa, que é o ensino, no diálogo com todos os processos de aprendizagem das nossas crianças. Ainda assim que gere um produto necessário para a memória. Precisaremos de registros, de portfólios e de outros momentos que estaremos trabalhando aqui. Então, mesmo que gere esse registro, esse produto necessário para a memória e a comunicação, o interesse maior do registrar, do documentar, vai recair sobre o processo. E é nesse momento específico que a memória alimenta o planejamento. A reflexão, a partir de tudo que foi coletado, vai alimentar o planejamento desse professor. Então, planejar e documentar para a autora são ações contíguas. São ações que acontecem ao mesmo tempo, complementares, andam juntas, uma alimentando a outra. Ela vai destacar também a dimensão comunicativa da documentação, outro aspecto essencial na obra. O momento em que o professor vai fazer esses preparativos, vai selecionar, vai organizar, mas vai sempre pensar que tem que tornar essa documentação compreensível, disponível para outros olhares, ou seja, daqueles que estão fora do processo. Então, documentar é contar histórias, testemunhar narrativamente a cultura, as ideias, as diversas formas de pensar das crianças, é inventar tramas e poetizar. As produções das nossas crianças devem utilizar diferentes linguagens, assim como estão propostas nos documentos oficiais. As linguagens gráfica, visual, icônica são então uma parte importantíssima da documentação. Devem vir sempre acompanhadas da interpretação do professor e, quando possível, devem conter os diálogos e os pensamentos das crianças. Ao longo das pesquisas que ela realizou nessa MEI, ela inventariou diferentes materiais de registros que foram sendo aplicados e utilizados. São eles: blocão. O que é o blocão? São eles: o blocão é um álbum formado de uma cartolina de A3, no qual são anotadas todas as experiências e descobertas e histórias do grupo. Podem conter fotos, desenhos, pinturas, dentre outros. Mas é algo que fica de livre acesso para a criança. Colocamos numa mesa, num local na sala, num local onde estamos, para que a criança, no momento em que sentir necessidade, vai até o blocão e faz o seu registro. O mapa conceitual. O mapa conceitual é bastante interessante. Ele é um instrumento que vai contribuir para que a aprendizagem significativa aconteça verdadeiramente. Vai se pautar na ideia de que os conhecimentos vão se desenvolver em rede. É como uma teia, como uma lista de conteúdos com interligações entre si, relacionados a partir de um tema inspirador. Partindo dos conhecimentos prévios e dos interesses que as crianças têm, o professor vai mediar a construção de novas ideias. Essas novas ideias vão sendo colocadas graficamente dentro do mapa conceitual e vão se organizando em formas de redes de acordo com esse diálogo feito com os alunos. São construídas, então, novas ideias, novas informações que a turma irá buscar, novos interesses e temas.
E são explanados ali os elos cognitivos que cada turma tem, para chegar a esse conteúdo sistematizado que temos que saber dentro da educação formal. Esses mapas vão sendo confeccionados com ilustrações, a partir de uma ideia central, e eles vão evoluindo. Esse mapa conceitual central, ele pode ter uma forma inicial e depois também ir sendo construído no decorrer do processo. E mesmo não sabendo escrever, a partir de uma ideia inicial que vai evoluindo, a criança vai organizando as suas ideias, vai compartilhando novos conhecimentos, partindo daquilo que já sabe. Os mapas conceituais foram adotados em todas as turmas nesse processo formativo e nessa pesquisa da autora. E eles apresentam sempre uma estrutura bastante similar, mas variam as cores, as formas, os pontos de articulação na trama, no seu desenho. Uma aproximação para que possamos compreender seriam, por exemplo, os mapas conceituais ou anagramas que fazemos. Contudo, devemos salientar que a questão é a teia cognitiva que se forma nesse mapa, o percurso cognitivo escolhido pela turma, que é o mais importante. São consideráveis também as diferenças de um mapa conceitual de uma turma para outra em relação aos conteúdos. E eles perceberam no decorrer da pesquisa que é uma forma muito eficiente de se planejar, auxilia muito no planejamento do professor. E esses mapas conceituais vão ser uma forma bastante eficiente também de experimentar, de criar, de fazer autoria, de superar toda aquela fragmentação do planejar e do avaliar. Em seguida, trabalhamos os relatórios. Quais seriam as funções? Em seguida, trabalharemos com os relatórios, outro instrumento. Todos os avanços que vão sendo obtidos no processo de formação de cada criança são cuidadosamente registrados em relatórios. São aqueles relatórios, mas feitos com as individualidades das crianças, colocando realmente o processo e servindo de reflexão para o professor. Não é algo meramente burocrático. Estes representam que a observação diária é elemento crucial para a reflexão consciente das ações educativas e dos elementos mediadores projetados no momento do planejamento docente, com o principal intuito de promover o pleno desenvolvimento das crianças. Eles são uma observação diária. Diariamente o professor vai ter um momento de registrar o observado sobre todas as crianças. Osteto coloca que, em relação à elaboração dos relatórios, devemos pontuar o que colocar nesse relatório. E vocês precisam ficar, enquanto professores, atentos a todas as situações cotidianas. E precisamos ficar atentas a todas as situações cotidianas, descrever o comportamento da criança, contextualizar o momento em que isso ocorrer e qualificá-lo, não desqualificá-lo. Não criticar o que está acontecendo. Contextualizar também as aprendizagens. As aprendizagens que são construídas naquele contexto vivido pela criança, que são mediadas por nós profissionais, por outras crianças, por outros espaços, por outros materiais com os quais ela entra em contato. Por outros materiais com os quais ela entra em contato. Dessa forma, devemos organizar um texto com bastante coerência, coesão, agregando os itens que vão se afinando e evitando a repetição de informações. Vamos fazendo ali um relato diário, um retrato das grandes evoluções de cada uma das crianças. É importante destacar também que esses registros escritos no relatório individual não têm o objetivo de avaliação, de julgar as crianças que são ou não capazes de fazer determinada atividade ou determinada situação específica.
As fotografias. Para se constituir uma documentação pedagógica, as fotografias e os vídeos não podem ser um aglomerado de registros aleatórios feitos pelos professores, mas sim ter uma seleção cuidadosa de imagens que são produzidas intencionalmente para explicitar o processo de conquistas, de descobertas, de conflitos e de crescimento das crianças. Valorizar esse processo de ensinar, revelar as aprendizagens infantis, indicar novos caminhos para a ação docente. Para isto, precisam ter intencionalidade. Eu não vou sair tirando foto de tudo, mas se eu tenho planejado um momento em que eu sei que poderão acontecer alguns momentos importantes, eu vou me organizar para fotografar e para gravar. Eu tenho que ter consciência, planejamento e reflexão por parte de quem vai eleger as fotografias e os vídeos como uma forma de documentação real, intencional. Os murais. Os murais das nossas escolas, as paredes das nossas escolas, também precisam, para se tratar de um registro real, de uma documentação pedagógica, chamar e convidar a uma parada, a observação, a interação com o conteúdo expostos. A interação com o conteúdo exposto. As paredes, os murais falam muito das nossas concepções, de como acreditamos ser a educação, o desenvolvimento da criança, a concepção de criança, a concepção de professor. A beleza, o cuidado e o bom gosto são elementos que devem ser inerentes à composição da documentação pedagógica. Contudo, precisamos garantir a autoria das crianças nos murais. Vamos ensiná-los a organizar, mas temos que garantir que seja uma coisa organizada, mas feita com a mão da criança. Porque em muitos lugares, os murais são feitos pelos professores para as crianças. A criança, no máximo, cola o glitter, cola a lantejola, cola alguma coisinha, faz uma coisa pequenina. Não é parte integrante do processo. Então, os murais vão possibilitar o compartilhamento, a publicidade de produtos, de processos, de estratégias, de aprendizagem das crianças. São um convite à reflexão e ao diálogo com as diferentes pessoas que circulam pelo espaço da escola. As próprias crianças, os adultos, os pais, as comunidades. Constituem-se em objetos culturais que falam à comunidade. E a autora finaliza afirmando que narrar é preciso, que a partir dos dados de sua pesquisa atestou a potencialidade da documentação pedagógica. Partimos neste momento para o capítulo 2, a criança como centro da ação gestora, desafios na educação infantil, das autoras Leda Marina e Célia Cláudia Wolff. As autoras vêm contar a história da educação infantil nessa UMEI, na mesma UMEI que a Osteto está fazendo sua pesquisa. E elas contam como foi um desafio para a equipe pedagógica construir um vínculo com a comunidade que pensava nessa UMEI de uma forma diferente. Era uma creche comunitária, uma creche com bastante projetos voltados para a questão mais assistencialista e se transformou em uma escola municipal. Para isso, houve vários desafios que tiveram que ser, para tanto, vários foram os desafios que tiveram que ser trabalhados por essa equipe gestora. Professores recém-contratados, porque eram professores que não eram mais específicos da creche, eram os professores da rede municipal.
o vínculo com a comunidade, que pensavam sempre na creche e no jeito que se fazia na creche. Para isso, houve uma necessidade urgente de você. Uma necessidade para isso. Para isso, constatou-se uma necessidade emergente de investir na formação continuada dos professores. A grande ideia foi colocar esses professores fazendo visitas culturais na cidade, em lugares que muitas vezes museus, exposições, cinema, teatro, que eram pontos culturais da cidade que muitos dos professores não conheciam, e começar iniciando essa formação estética e essa relação de pertencimento à cidade de Niterói. Depois, estabeleceram uma parceria com a universidade para refletir sobre as questões relacionadas à infância e à própria educação infantil. Neste capítulo, essas questões relacionadas principalmente nesse início do processo, a organização da rotina, a compreensão do espaço como um elemento do currículo, a importância do registro como um instrumento de prática pedagógica, são colocados pelas autoras. Iniciemos falando sobre a rotina. No planejamento da rotina, entre o cuidar e o educar, a criança deve ser o centro. Temos que trabalhar o cuidar indissociável do educar e colocar essa criança no centro. Essas situações de cuidado devem ser vistas como possibilidades de aprendizagem. As atividades de rotina devem ser feitas não de uma forma repetitiva, como uma mera tarefa que vai ser cumprida, mas como uma atividade que vai ganhar um sentido educativo com o adulto interagindo com a criança, sempre de forma respeitosa, sempre acreditando que quem cuida educa. Já em relação ao espaço, as autoras colocam o espaço como um outro educador. Salientam que a escola não é um terreno neutro, um simples prédio. Mesmo a própria infraestrutura, a forma como se é construído o prédio, já nos diz um pouco sobre as concepções que temos. A organização do espaço, então, vai falar muito mais sobre como acreditamos que aconteça o desenvolvimento infantil. Para isso, a escola, que veio e pegou um prédio adaptado, foi interferindo em reformas e em reorganização dos espaços que garantissem essa visão de criança competente e de direitos. Eles organizaram as salas com zonas circunscritas. O que seriam isso? As zonas circunscritas são compreendidas como áreas espaciais claramente delimitadas, pelo menos por 3 lados por barreiras formadas por mobiliários, mesas e cadeiras, a própria parede, às vezes um desnível do solo, um sofá que se coloque, uma estante. Dentro da sala haviam zonas circunscritas para que as crianças pudessem brincar, se movimentar o tempo todo em diferentes atividades de uma forma autônoma, de que exigisse uma menor atenção individual do professor, mas que ao mesmo tempo, quando precisassem disso, estivessem disponíveis os professores para essa atenção, porque os outros alunos estariam trabalhando de forma mais autônoma. Dessa forma, mantém-se um contato com o desenvolvimento das atividades nos pequenos grupos e com as necessidades e singularidades das crianças como um todo. Com as zonas circunscritas, o professor vai deixar de ser o centro do processo, ouvindo a voz e estabelecendo relações horizontais com as crianças. Ele não é quem fala para todos, ele não é quem ouve todos a todo momento. Ele se coloca como um parceiro mais experiente. É um espaço que é compreendido como um ambiente que vai favorecer encontros, interações, trocas entre as próprias crianças, garantindo tanto o bem-estar de cada uma individualmente,
quanto o bem-estar do grupo como um todo. E como elas colocam a questão de registrar e documentar o vivido? Registrar diariamente de forma escrita o desenvolvimento das atividades planejadas. A proposta é que estes registros detalhem o que foi feito e as estratégias utilizadas pelos professores, podendo ser compartilhado com a própria equipe gestora e pedagógica. Além disso, essas anotações pessoais e a respeito da observação das crianças e dos acontecimentos, dos fatos que transcorreram, do cotidiano da sala, a ação de diálogo, o caráter público, tem que estar sempre num viés de respeito e de solidariedade. Concluem com a seguinte questão: compreender a criança como uma pessoa pequena, que mesmo com tão pouco tempo de vida, já traz inúmeras experiências, elabora hipótese, tece vínculos afetivos, descobre caminhos ainda não imaginados, faz inúmeros questionamentos, sempre trazendo as crianças para o centro do nosso fazer. Partimos para o próximo capítulo, Registro e Documentação Pedagógica como Projeto de Formação Docente, de Lilian Garcia e de Cristina Franco Sepúlveda de Abreu. Sobre marcas e desejos. O capítulo vai falar sobre a beleza da tessitura desses registros e da documentação em parceria com muitos sujeitos envolvidos nessa toca. A busca da ação de tornar-se professor. Vou citar o filósofo Walter Benjamin, que estabelece relações entre experiência e narrativa, chama a atenção para um vínculo entre o episódio narrado e o narrador. Benjamin traz luz ao ato de contar o vivido. E você se tornar um narrador demonstra a importância das narrativas individuais de cada professor. Narrar, segundo as autoras, é escolher. Narrar pressupõe escolhas. Para o professor escrever sobre o seu trabalho pedagógico é fundamental, pois significa contar a sua história. Ele vai traçar a sua trajetória, comunicar certezas e incertezas, suas dúvidas, suas alegrias, ele vai refletir sobre a sua prática. E nesse processo, ele vai eleger as importâncias do vivido e deixar as suas marcas. E desse vivido para o projetado, sonhando novas práticas para a educação infantil. A novidade do registro que foi colocado, segundo as autoras, cita a introdução de um relatório semestral de relatórios avaliativos sobre o trabalho que foi realizado no grupo de crianças, chamado de relatório de grupo. Nessa ocasião, nesta UMEI, eles já realizaram os relatórios semestrais individuais que são propostos pelas secretarias de educação e que estão na LDB como uma forma de registro, nas DCNEs também. Resolveram então fazer o relatório de grupo. Nesse contexto, eles criaram dois instrumentos. O primeiro instrumento foi o caderno de registro. Para quê? Para que em duplas, porque eram turmas integrais, as professoras que atuavam em cada turma tivessem essa estratégia de memória, de coleta de elementos para que realmente avaliassem e replanejassem. Compreendíamos que registrar o vivido, narrar o que fora planejado ou marcar o inesperado vivenciado tecia a prática do professor. Esse caderno de registros era o primeiro instrumento para compor o relatório aí do grupo. Um segundo instrumento colocado foi o caderno de campo. Era uma espécie de caderneta ou de bloco de notas que servia de suporte para essas anotações que aconteciam nos momentos cotidianos, das cenas, das experiências, das falas, e elas eram individuais. O professor pegava esse caderno e às vezes escutava alguma coisa e registrava para não esquecer, o que alguns lugares chamam de diário de bordo. Eles chamaram de caderno de campo. Tudo isso aguçava o olhar do professor, colocando como um sujeito que vai se tornar
um historiador naquele momento, vai tecer essa história. Mas o que registrar, como registrar, essas propostas, é claro, não eram fáceis de ser realizadas. Segundo eles, uma forma que se encontrou e que ajudou a aprimorar o olhar foi o trabalho com os projetos. Segundo Hernandes e Ventura, um projeto pode organizar-se segundo determinado eixo, a definição de um conceito, a definição de um problema geral ou particular, ou um conjunto de perguntas interrelacionadas, uma temática que vale a pena ser tratada por si. Colocam que, nesse processo de trabalho com projetos, ficou muito mais significativo e envolver as crianças, e registrar, recriar os limites e as possibilidades da intervenção pedagógica. Deste modo, partiram, como eu já citei nos capítulos anteriores, de um mapa conceitual, e esse mapa sempre ficava arquivado no diário de classe de cada grupo. Em relação aos dois registros anteriores, nós temos que salientar que o caderno de registros ele era para a dupla, coletivo, e o caderno de campo era do professor. No caderno de campo, o professor escolhe quando e se quer socializar as questões que ele registrou. E no caderno de registros, ele é um pouco mais aberto, mais público, porque ele estará à disposição da colega de turma, ele estará à disposição, muitas vezes, da equipe pedagógica, dos pais, de uma supervisão, de uma gestão. Então, esses cadernos são mais compartilhados. E outra questão importante é que as anotações do caderno de campo vão ajudar a compor o registro, o caderno vão ajudar a compor o caderno de registros, a refletir e a compor os registros realizados para a turma. No processo, então, de formação continuada, eles foram colocando esses registros propostos, que é o bloco de notas de caráter pessoal e o caderno de registro de caráter mais público, e refletindo sobre a documentação pedagógica. E perceberam uma outra grande questão, que as anamneses feitas com os pais e aqueles atendimentos individuais com a família também eram possibilidades de aproximação e de parceria com os responsáveis e familiares e de formas de registro das peculiaridades das crianças, para além do registro escrito e outras formas de documentar. Deste modo, eles perceberam, as duas autoras, que os registros escritos não eram suficientes e foram para um novo patamar. Já queriam aprofundar o seu olhar e avançaram para os registros fotográficos e videográficos, usando o termo documentação pedagógica, que é colocado por Eduard Gandini e Forman acerca de Reggio Emília ou das experiências italianas, considerando a importância da escuta, da observação e do registro para se conhecer as crianças. Foram avançando, e outra forma de registro que utilizaram foram os murais, e colocam que os murais também são uma documentação, que falam sobre a proposta da escola, seus objetivos educacionais, que revelam os processos e intenções. Construíram orientações sobre a composição dos murais, e essas orientações são bastante interessantes. Os trabalhos expostos deveriam sempre conter um título e um pequeno texto informativo, que explicaria o contexto dessa atividade, o que deu origem a essa produção. O espaço não precisaria apresentar obrigatoriamente os trabalhos de todas as crianças ao mesmo tempo. O importante era escolher o que mostrar dentre as atividades realizadas em cada semana ou quinzena. Então, cada criança estaria aparecendo nos murais em diferentes momentos devido à restrição dos espaços. Mas se houvesse a possibilidade de mostrar todos, tudo bem. Deveriam cuidar para que os trabalhos fossem expostos com beleza e revelassem as marcas das crianças, a autoria. E sempre vão avançando para composições cada vez mais significativas.
Não contentes com essa forma de registro, passaram a utilizar um blog como uma outra ferramenta importante do recurso pedagógico do registro e do trabalho desenvolvido. Colocaram a amostra pedagógica, dando visibilidade. Anualmente, realizaram também a amostra pedagógica, dando visibilidade ao trabalho desenvolvido. E ao final do ano, com base em toda essa documentação já realizada, socializaram no momento de reunião com os pais, a partir de slides e de uma escolha, numa roda de conversa, todo o percurso vivido pela turma. Vamos para o próximo capítulo. As crianças, natureza e seres desimportantes, de Marina Coelho e Suiane Souza. Esse capítulo vai relatar uma vivência, uma experiência com turmas de 4 e 5 anos, das professoras aí citadas, onde de início, a partir da observação do grupo de uma janela, do que acontecia lá fora do espaço externo, eles começaram a se interessar pela natureza. A partir do interesse com as naturezas, a partir do interesse da natureza e de um poema introduzido pelas professoras de Manuel de Barros, O Apanhador de Desperdícios, as professoras passam a observar as crianças em relação aos interesses que elas tinham no começo do ano. Entendam que nessa escola o mapa conceitual já era construído nos primeiros dias a partir dos interesses das crianças e ia subsidiar o planejamento do ano todo ou de um semestre. Então, começou tudo com a observação das crianças e quais eram os seus interesses. Passaram para a construção do mapa conceitual e começaram a buscar os seres desimportantes, que é uma fala de Manuel de Barros, e construir um encetário que eles queriam construir. Em seguida, eles passaram a realizar pesquisas sobre os hábitos dos animais, passaram a ir buscando outros elementos que iam surgindo como curiosidade, compartilhavam tudo na roda de conversa, registravam em textos coletivos, também fizeram observações de lagartas, larvas, besouros. A família também participava quando se encontrava algum inseto dentro da família ou de larvas e mandavam para a escola. Montaram uma coleção de elementos também naturais, porque quando toda essa questão do inseto foi ganhando forma, eles partiram para o estudo das coisas naturais e criaram o coisário elemental, que era exposto numa prateleira de plástico transparente, ou eram coisas da natureza trazidas pelas crianças ou coletadas pelas crianças na escola. Com o passar do tempo, isso começou a ser acessado diariamente por elas. No final, eles realizaram do semestre a TV Inseto, onde cada aluno escolhia um inseto para falar sobre ele, sua forma de vida, a sua pesquisa sobre esse insetário, né? E gravavam isso e gravaram também um mini documentário de toda essa parte da natureza. E esse trabalho foi tão intenso que foi premiado numa feira de tecnologia e ganhou na categoria da educação infantil. Na verdade, esse capítulo vem nos trazer o uso desses instrumentos de registro, vem materializar a forma como esses instrumentos de registro de documentação aconteceram nessa. Vamos para o próximo capítulo. Da escuta das crianças à intencionalidade do planejamento na educação infantil. Alcione de Lima Buzeiro e Renata Malafaia. Também é uma socialização de uma prática das crianças de 5 e 6 anos agora, das professoras que em 2015 tiveram como ponto de partida a questão da mãe coruja. No momento de entrada, uma das crianças, quando via a despedida das mães, fez o seguinte comentário: essas mães corujas. E a criança falou assim: a minha mãe não é uma mãe coruja, não. Muito pequena, ainda no minimismo, né? Que é natural da idade, a mãe volta e fala para a criança: não, querido, mãe coruja é a mãe que tem bastante cuidado, bastante carinho pela criança. É uma questão de cuidado, não é questão do animal coruja. Mas mesmo assim, a criança continua: minha mãe não é coruja. E inicia-se, a partir do interesse dessa própria criança e de outras que vivenciaram esse momento, a partir da expressão mãe coruja,
todo um trabalho sobre a expressão nesse momento da entrada na escola. A partir dessa expressão mãe coruja, minha mãe não é coruja, essa situação de entrada na escola, com o questionamento o que é ser mãe coruja, consultaram o blog e fizeram um trabalho com fábulas sobre a questão da coruja e seus filhotes, pesquisas, brincadeiras, conversas, realizaram um mapa conceitual e a coruja foi a questão geral e a identificação também de possibilidades de se trabalhar com animais diurnos e noturnos, os sons dos animais e da natureza, a escuridão, a luz, sombras, diferentes sentimentos. Colocaram o mapa conceitual em ação, trabalhando com um cantinho de leitura, com bastante obras literárias que falassem dessa questão levantadas no mapa conceitual. Trabalharam com pinturas e obras de pintores, trabalharam com os registros do blocão e audiogravação. Partiram então para as experiências musicais a partir da música Certas Coisas de Lulu Santo. E colocaram diferentes estilos musicais, trabalharam sobre o som, o silêncio, o dia e a noite, preferências sobre os estilos gráficos. Percebam que o mapa conceitual, como eu disse anteriormente, ele vai se reconstruindo. Eu começo de algo central, de algo que a gente considera o interesse dos alunos, e depois ele vai criando novas conexões por parte dos alunos e da participação dos alunos e dos encaminhamentos dos professores. Perceberam a necessidade de se colocar, a partir de um gráfico que fizeram a votação dos estilos musicais, outros ritmos, outros sons presentes, outros ritmos, outros sons, além daqueles presentes no cotidiano da criança. Estudaram Villa-Lobos, Mozart, depois passaram para a exploração dos sons do corpo, trabalharam com a questão dos embalos musicais e das danças, trabalharam também as interações que as músicas podem ter com as expressões, os sentimentos, o que certas músicas e canções traziam de memória para as famílias, a história dos músicos, várias e várias questões, a necessidade de se trabalhar com as partituras das músicas e as notas musicais que surgiram da criança. Então, confeccionaram um palco para brincar no momento da hora da brincadeira. Então, confeccionaram um palco para a hora das brincadeiras e, finalizando, organizaram uma banda e onde se apresentaram para a turma toda da escola. Mais um exemplo de como podemos usar as diferentes formas de registro. E a importância do registro, que é essa questão do olhar atento das professoras, as possibilidades de redirecionamento, as possibilidades de redirecionamentos do planejamento. A música começou e se tornou mais do que um recurso. Foi o fio que foi puxado pelas crianças para conduzir a todas essas práticas aí, vivenciadas e compartilhadas conosco. Vamos para o último capítulo, Ao Infinito e Além, de Angélica Costa da Silva Soares. Os espaços, as rotinas, as brincadeiras, as aventuras aí das crianças de 5 anos que são partilhadas e foram registradas. No início, eles passaram a conhecer a história do grupo. No segundo semestre, a turma tinha vindo. Vamos então para o penúltimo capítulo, Ao Infinito e Além, Angélica Costa da Silva Soares. Este capítulo vai nos trazer a questão de uma turma que tinha, assim, passado por vários professores, muita mudança de professores, estavam muito seguros, era aquela turma que já não tinha mais limites, não se respeitavam, não brigavam o tempo todo e não produziam. As duas professoras acabaram assumindo a turma e fizeram, desde o mapa conceitual, o levantamento, a partir da literatura, a questão da afetividade para construir a identidade do grupo. Iniciaram com um livro, Coisas que Chegam e Coisas que Partem, foram construindo essa identidade do grupo em roda de conversas, trabalhando com os sentimentos das crianças,
fizeram um acordo, tinham uma caixa de afetos e outras questões, foram compondo cantinhos a partir das formas que as crianças conseguiam se expressar melhor, e eram cantos inclusive batizado pelas próprias crianças, ler, camarim, casinha, esportes. Fizeram infinitas experiências com a arte para aprender a se conhecer e conviver. E, deste modo, conseguiram dar uma identidade para a turma e melhorar as questões de relacionamento, de afetividades. E o infinito e além, porque não há limites para a afetividade. E é preciso incluir essas crianças. O outro capítulo, Marcas, Prazeres e Fazeres das Crianças e Professoras, da Isabélia Coelho Figueiredo, vem nos fechar essa questão do registro. Vem como último capítulo da obra, falando da documentação pedagógica na educação infantil como um instrumento verdadeiro do trabalho pedagógico, salienta a importância desse registro ser diário novamente, de dar visibilidade ao trabalho das crianças enquanto protagonistas e de reafirmar a questão do professor como educador, narrador da sua própria prática. Também fala da questão da documentação pedagógica, ampliando a memória, as vivências, os diferentes meios e ferramentas que podemos usar, que vão potencializar essa investigação. E vem nos trazer também contribuições sobre esses registros na educação infantil. Um subitem, Memórias, Eu Lembro, Eu Registro e Eu Conto, traz o conceito de memória compreensiva da autora, que o registro, ele precisa trazer a memória e a autoria que o dia a dia muitas vezes não nos permite, que ele qualifica o trabalho do educador. E esse exercício, esse tipo de trajetória é chamado de memória compreensiva na obra, que vai nos ajudar a rememorar, ressignificar, reconstituir os enredos de vida da formação docente e projetar novos trabalhos. Fala sobre o observar, o registrar e o refletir na educação infantil. Essa prática de registro não é fácil, mas precisa ser construída, tá? Que não basta você colocar em pastas portfólios para retratar o vivido, que só é documentação pedagógica a partir do momento que realmente o registro for significativo e retratar o vivido, retratar as experiências, os crescimentos, as falas, os momentos, as memórias têm que estar se tornando vivas nesses escritos. E esse registro diário vai ser sempre o instrumento que vai alimentar essa ligação entre a teoria e a prática, entre o velho e o novo, entre o que foi efetivado e os novos conhecimentos que surgirão. Para que a documentação pedagógica ganhe voz, cor e materialidade dentro da educação infantil, cita Régio Emília e os educadores que deram 3 funções específicas para a documentação pedagógica. Primeiro, oferecer às crianças uma memória concreta e visível do que disseram e fizeram a fim de servir como ponto de partida para os próximos passos de aprendizagem. A criança vem reviver aquilo que fez, que construiu, vem contar essa história. Oferecer para os educadores uma ferramenta de pesquisa e uma chave para a melhoria e renovação contínuas. O educador vem buscar modos de se replanejar, de se rever dentro da memória desses materiais. E oferecer aos pais e ao público informações detalhadas sobre o que ocorre nas escolas como um meio de se obter o seu apoio. Ou seja, os pais vão reconhecer o trabalho realizado e vão apoiar esse trabalho. Citam Dalgar, Moss e Pense, que destacaram que a documentação como conteúdo e como um processo. Ela é um conteúdo nas próprias formas e instrumentos de documentar. E ela é um processo quando vai trazer o diálogo para essas experiências, o diálogo com as próprias crianças, com outros profissionais e com todos que atuam na instituição. Deste modo, define que documentar não é recolher os dados sem um compromisso, porque os registros dos professores, realizados de diferentes formas, devem ser sempre pautados em uma observação aguçada e uma escuta atenta.
O que seria essa observação aguçada? Aquele olhar curioso, de questionador, a partir de uma pauta, de um interesse. Já a escuta atenta seria usar a audição no corpo como um todo. Se colocar em audição, não só pelos ouvidos, mas para todas as 100 linguagens que a criança possui. E a produção de todo esse material de documentação pedagógica deve ser realizada em diferentes maneiras. O vivido, que são os saberes, todo esse material, os desenhos, as fotografias, que traz esse contexto, que revela a palavra da própria criança, e a socialização, que seria o momento em que se cruzam os diferentes pontos de vista, as diferentes interpretações, que são multifacetadas em torno daquilo que foi registrado e feito pelas crianças e registrado também pelo professor. Deste modo, surge o que é realmente currículo. Então, o currículo passa a ser tomado pelas observações dos professores e sobre as ideias e os interesses das crianças, e elaborado com base nos pontos que o professor acredita que irão realmente contribuir para o crescimento de cada uma delas. Finalizamos aqui a obra do registro. Desejo a todos vocês bons estudos e boa prova!